permitam a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Nesta noite, eu quero falar sobre a comunhão do Espírito Santo. O que é que significa a palavra comunhão? A palavra comunhão é uma palavra grega, koinonia, e esta palavra tem 3 significados na nossa língua. Significa fraternidade, parceria e distribuição. Ao termos comunhão com o Espírito Santo, nós desfrutamos da sua fraternidade, desfrutamos da sua parceria, e é Ele quem distribui para nós o poder de Deus, os dons de Deus, a graça de Deus. Isto é por demais necessário. Não é algo que a igreja deve realmente achar se deve ter ou não. A comunhão com o Espírito Santo é necessário. A igreja que não tem a comunhão com o Espírito Santo, ela é uma igreja morta. O cristão que não tem a comunhão com o Espírito Santo, ele vive um cristianismo morto. O que nos faz vivos espiritualmente é a presença de Deus. Não é simplesmente, a nossa religiosidade, não é simplesmente o estar na igreja. Porque muitos vêm ao templo, chegam ao templo vazio e continuam vazios. E vive diariamente uma vida vazia. Mas a comunhão com o Espírito Santo, ela nos leva a viver uma vida verdadeiramente cheia, em parceria, uma vida de relacionamento com o Espírito Santo. Amém? Você sabe quem é o Espírito Santo? Abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios 3,17. Diz a palavra do Senhor: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. O Espírito Santo é Deus. Diga comigo, o Espírito Santo é Deus. Ter comunhão com o Espírito Santo é ter comunhão com Deus. É ter comunhão com Jesus Cristo. É ter comunhão com a Trindade. E Jesus morreu, amado, ressuscitou para que isto acontecesse. Jesus disse: não vos deixarei órfão. Eu vou, mas o Espírito Santo virá. O Espírito Santo da parte do Pai. Jesus disse: eu vou pedir ao Pai que o Pai envie o Espírito Santo. E o Espírito Santo esteja convosco. Para quê? Para nos fortalecer na caminhada. Para nos fazer pessoas
espiritualmente fortes, amigas de Deus. Ser crente, eu volto a dizer, até Satanás, Lúcifer, ele é. Até o diabo é crente. Mas o diabo não tem comunhão com Deus. O diabo não é cheio do Espírito Santo. Só quem pode se encher do Espírito Santo é a igreja. E a igreja tem a obrigação, eu e você, como igreja do Senhor Jesus, desenvolvermos a comunhão do Espírito Santo para o nosso próprio bem. Vemos crentes deprimidos, vemos crentes irritados, carnais, mundanos, com a mente leviana, cheia de mundanismo. Sabe por quê? É porque não tem a comunhão do Espírito Santo. Não busca a comunhão do Espírito Santo. Amados, o Espírito Santo é o selo da nossa salvação. Assim escreveu o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse que o Espírito Santo é o nosso penhor, é a nossa garantia. Quem vive uma comunhão com o Espírito Santo, dificilmente perderá a sua salvação, dificilmente desviará, porque aquilo que está nele, que é o Espírito Santo, vai estar sempre levando ele a viver essa presença de uma forma mais íntima. Volto a dizer, meu amado irmão, que o cristianismo sem a comunhão do Espírito Santo é um cristianismo morto. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, provoque ela aí dizendo, busque imediatamente a comunhão do Espírito Santo. A comunhão do Espírito Santo é para ser buscada. Irmão, eu vou lhe dizer uma coisa. Depois do seu batismo nas águas, a coisa mais importante é a comunhão com o Espírito. É a comunhão do Espírito. É o relacionamento com o Espírito Santo. Depois de ser batizado nas águas, o mais importante não são as bênçãos de Deus, mas é a bênção de Deus. A comunhão do Espírito Santo é a grande bênção que o crente pode ter na sua vida diária. Nós não estamos aqui, amado, para apenas desejarmos um milagre na nossa vida. Não estamos aqui para estar aqui na casa do Senhor Deus vazios. Vazios de quem? De Deus. Estamos aqui para nos encher, nos abastecermos, nos renovarmos da sua doce e santa presença. Amém? Porque vemos crentes, porque vemos líderes vazios, porque não busca. Liderança sem a comunhão do Espírito Santo é liderança humana. Pregação sem o Espírito Santo é filosofia do homem. Não é o poder de Deus. Para se pregar o Evangelho, que é o poder de Deus, precisa-se ter comunhão com o Espírito Santo. Muitos têm utilizado técnicas humanas para pregar. Obreiros fracos na casa de Deus não expulsa demônio, não tem autoridade para curar o enfermo, porque não tem comunhão do Espírito Santo. É preciso ter. A mente está mais no futebol,
a mente está mais nas coisas que o mundo oferece. E como pode ter comunhão com o Espírito Santo se a mente está ocupada com as coisas deste mundo? É futebol, é isso, é aquilo outro, é não sei o quê. É tanta coisa que o mundo oferece e a gente vai se esvaziando de Deus. E a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo. A Bíblia diz que você e eu devemos estar cheios de uma coisa só. Devemos estar cheios do Espírito Santo. Amém? É o que a Bíblia ordena. Enchei-vos do Espírito Santo. A comunhão do Espírito Santo na vida do crente. Vamos ver alguns pontos relevantes da comunhão do Espírito Santo na vida do crente. O Espírito Santo, ele faz a presença do Pai e do Filho ser real em você. Quando nós temos a presença do Espírito Santo, nós temos a presença do Deus Pai e temos a presença do Deus Filho. Não temos a presença de qualquer coisa. Diga comigo: o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é Deus. Quantos aqui receberam a aula do Espírito Santo no discipulado? Levante a mão. Desde o dia que você recebeu a aula do Espírito Santo no discipulado, foi para você desenvolver comunhão com Ele. É para nós desenvolvermos comunhão com o Espírito Santo diariamente, constantemente. Romanos 8,16 diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Só há uma maneira de nós realmente nos mantermos como filhos de Deus. Como é que nós nos mantemos como filhos de Deus? Através da comunhão do Espírito Santo. É importante é necessário que haja comunhão do Espírito Santo na vida dos jovens, na vida das mulheres, na vida dos homens, na vida de toda a igreja, até na vida das crianças. Eu nasci numa igreja, meus queridos irmãos, que crianças com 7, 8 anos, elas já eram batizadas no Espírito Santo. Estamos vivendo uma época em que as crianças, elas passam muito mais tempo no celular, e tem pais crentes que nunca colocam as crianças para orarem. Que tipo de filho você está gerando? Acorda! Um filho, uma filha completamente vazios de Deus, cheio das coisas que o mundo oferece, cheio daquilo que o mundo quer dar de graça, de presente, para matar. O diabo começa matando a fé. O diabo não começa matando o corpo. Ele trabalha para matar a fé, tirar a fé do coração da pessoa. E tanto faz ser adulto, como jovem, como criança. A palavra de Deus, ela nos adverte que o inimigo só veio para matar, roubar e destruir. E uma vida sem comunhão do Espírito Santo é uma vida vazia, é uma vida religiosa, é uma vida sem poder, é uma vida que não sabe o que é que faz quando a adversidade bate. É aquela vida que realmente o prazer volta-se muito mais para as coisas
do mundo e para as coisas da carne. Se queremos realmente vencer aquilo que a carne nos oferece e aquilo que o mundo nos mostra, nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. Amém? Quem está entendendo aí, diga amém. Só há uma maneira de sabermos se Deus está em nós. Como? Através da comunhão do Espírito Santo. Diga comigo, quem tem comunhão do Espírito Santo é espiritual. Se vê Deus nele. Quando o homem é natural, se vê nele o natural. Não se vê nele o espiritual. Mas quando o homem é aquele homem, aquela mulher, aquele ser humano cristão que busca a comunhão com o Espírito Santo, ele é avivado, ele é poderoso, ele tem poder, ele tem graça, ele tem unção, porque não tem como ter unção sem ter comunhão com o Espírito Santo. Nós temos que realmente saber diferenciar o que é emoção e o que é unção. A emoção a gente chora por causa de um jogo de futebol, a emoção a gente se alegra, chora por diversos motivos. Pela perda de um parente, a gente chora, se emociona, por uma partida de futebol, por um acontecimento, por um filme que assiste. Mas Deus não quer nos dar simplesmente uma vida emotiva. A presença do Espírito Santo nos dá uma vida de poder. Quantos desejam essa vida de poder, digam amém. Busque a comunhão com o Espírito Santo. Busque a comunhão. A gente nota, amado, que hoje a igreja, até mesmo esta, os crentes já não oram mais antes de começar o culto. Não ora mais, não dobra os joelhos, são poucos. Quando a gente vai começar o culto, que diz assim, vamos ficar em fé para orar, muitos ficam apenas ouvindo a oração de quem está aqui em cima. Como se pode ter comunhão com Deus assim? Como pode-se ter comunhão com Deus sem buscar a Deus? Eu fui pregar domingo em Feira de Santana em uma determinada igreja. 8 horas da manhã a igreja já estava aberta para oração. Quando eu cheguei, a escola dominical começaria 9. O pessoal orou, estava orando, um grupo grande, orando das 8 da manhã até 9. É necessário buscar, é necessário deixar a conversa de lado, porque tem crente que já gosta de conversar no culto. Ele conversa mais do que Deus. Quem deve conversar no culto é o Espírito Santo. É o poder de Deus. E nós temos que atentar para isso. Porque se não estivermos revestidos, se não tivermos selado, se o penhor do Espírito Santo não tiver na nossa vida, tivermos vivendo aquela vidazinha religiosa, o arrebatamento acontecerá e aqueles que estiverem despreparados ficarão. Lembra da parábola das 10 virgens? Aquele azeite simboliza o Espírito Santo. Aquele azeite não simboliza realmente bênçãos, mas simboliza o Espírito Santo. 5 virgens tinham azeite nas suas lamparinas, e ainda tinha azeite de sobra. Mas as nécias, as virgens loucas, elas pararam de abastecer a sua lamparina, que significa a sua vida. Naquela parábola, lamparina é vida, azeite é o Espírito Santo.
5 virgens tinham o Espírito e ainda tinha reserva. As outras foram deixando o tempo passar e queimando aquela unção, até que esvaziaram-se. E aí naquela hora, o que foi que aconteceu? O noivo chegou e elas ficaram de fora. Assim acontecerá naquele dia. Nós não fomos chamados, amados, para viver uma vida religiosa. Nós fomos chamados para vivermos uma vida cheia da presença de Deus. E às vezes, o que é que ficamos fazendo em casa no domingo de manhã, que não vem se encher do Espírito? E quem não enche, fica vazio. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Como eu posso pregar vazio? Como eu posso liderar vazio? Como eu posso realmente fazer a obra de Deus vazio do Espírito Santo? Como eu posso ser um crente que quer morar no céu sem comunhão, sem a comunhão do Espírito Santo? Eu tenho que atentar para isso. Jesus, ele disse: eu vou enviar o Consolador. Eu vou enviar o Espírito da parte do Pai. Eu vou rogar ao Pai. E Jesus rogou ao Pai, pediu ao Pai, implorou ao Pai, que o Pai mandasse o Espírito Santo para a igreja não querer, para a igreja não buscar, para a igreja não se derramar na presença dEle, buscar a comunhão com Ele. Venha no culto de oração. O culto de oração às terças-feiras não é um culto apenas para interceder, para orar pela família, para clamar pela família, para clamar por emprego. Isso é muito devagar, é muito superficial, isso é muito raso. O culto nas terças-feiras de manhã é para nós nos enchermos do Espírito Santo, é sair daqui cheios do Espírito de Deus se derramar. Essa igreja oferece tempo e hora para nós nos enchermos do Espírito Santo. Temos um culto de oração exclusivo para a oração às terças-feiras pela manhã. Temos no domingo de manhã, olha, domingo de manhã, o melhor dia para acordar cedo, para vir buscar a Deus, se encher de Deus. É tempo de se encher de Deus. Não é tempo de estar vazio de Deus. Não é tempo de estar antenado com as redes sociais. É tanta coisa que o crente sabe das redes sociais, mas é tão pouco que ele sabe de Deus. Não é batizado com o Espírito Santo, não ora em língua, não tem dom. É tudo mecânico. E Deus não quer isso para a nossa vida. Deus quer uma igreja cheia, crentes cheios. Tem crente que você vai perguntar uma coisinha besta, ele já fica todo enfesado, falta do Espírito Santo na vida. Ele já fica enfesado, quando você olha já sabe que ali vem uma resposta mal, por causa do próprio semblante. Por isso a gente vê crente realmente ansioso, deprimido, iracundo, por falta da comunhão do Espírito Santo. Olha o que está escrito, 1 de João 3:24. Quem guarda os seus mandamentos, em Deus permanece, e nisto conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Levante uma das suas mãos e diga: o povo, as pessoas, só pode ver Deus na minha vida se eu tiver comunhão com o Espírito Santo. A comunhão com o Espírito Santo deixa o crente leve.
Amém? Você está entendendo? A falta de comunhão com o Espírito Santo deixa o crente o quê? Carnal, temperamental, mundano, vazio de Deus. E uma pessoa vazia de Deus, ela não aguenta. Ela não aguenta as tribulações. Ela não aguenta as tentações. Ela vai acabar cedendo às tentações. Por quê? Vai acabar cedendo às tentações. Porque não se enche de Deus. A Bíblia não manda a gente realmente se encher das coisas que estão lá fora. A Bíblia ordena: enchei-vos do Espírito. Para que ter comunhão? A comunhão do Espírito Santo. Diga comigo: para ser sábio. É verdade. A palavra do Senhor diz, João 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. O Espírito Santo foi enviado por Deus por causa de Jesus. E se nós amamos a Jesus, temos que amar aquilo que Jesus realmente pediu ao Pai para que viesse para nós, que foi o Espírito Santo. Então Jesus disse: o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Ei, como é que o Espírito Santo vai te ensinar a palavra de Deus, se você não tem comunhão com Ele? Não tem comunhão com Ele? Se Ele não é presente, não é teu amigo, não é o teu parceiro, porque ter a comunhão do Espírito Santo é ter parceria, é ter amizade com o Espírito Santo. Nós estamos vivendo um tempo em que a igreja deve dobrar a sua comunhão com o Espírito Santo. Estamos vivendo um tempo que a igreja deve se encher do Espírito Santo. É diferente, amado, sair para trabalhar naturalmente e sair para trabalhar depois de ter passado pelo menos meia hora em oração. A pessoa que sai para trabalhar e antes de sair para trabalhar se enche do Espírito Santo, quando ela vai para o trabalho, toda a tentação que aparece no trabalho, ela vence. Mas quando ela sai para trabalhar no natural, é o dia que ela passa mais atribulado. Mais atribulado. E a comunhão com o Espírito Santo não acontece com 30 segundos de oração. A comunhão com o Espírito Santo não acontece naquela orações iFood. Não. Entrega rápida. Não acontece não. É preciso gastar um tempo. É preciso gastar um tempo, é preciso se humilhar, é preciso se arrepender, é preciso perguntar: Senhor, o que é que eu estou fazendo de errado? Me mostra os meus erros, eu quero me consertar, eu quero ter comunhão. A Bíblia diz que Ele é o mestre, Ele ensina para nós. O Espírito Santo sabe aonde estamos errando. O Espírito Santo sabe aonde estamos acertando. E o nosso momento de comunhão com Ele é também para aprendermos alguma coisa. É também para nos humilharmos a Ele e dizer: Senhor, olha, me mostra minhas falhas. Senhor, mostra-me. Senhor, eu preciso ter a Tua direção para a minha vida. Eu preciso ter, Senhor, comunhão contigo. Infelizmente, algumas pessoas na igreja, ela tem um pensamento equivocado, de que comunhão com o Espírito Santo é coisa só para o pastor, é coisa só para os líderes. Não, é para toda a igreja,
é para todo o corpo de Cristo. A ordem é: enchei-vos do Espírito Santo. Seja cheio, meu irmão. Aproveite essa dádiva, aproveite esse tempo, aproveite essa hora que o Espírito Santo ainda está na terra. Porque ai daquele que ficar na grande tribulação, o Espírito Santo vai ser tirado, o Espírito Santo não vai estar aqui, fazendo o quê? O Espírito Santo subirá com a igreja. E todos aqueles que ficarem na grande tribulação, terão que pagar com as suas vidas, porque não foram arrebatados, porque viveram uma vida desconectada do Espírito Santo, viveram uma vida sem comunhão. Qual foi o último dia que você chorou na presença de Deus, derramou o seu coração e chorou? Vamos deixar de ser mecânicos. A vida mecânica não agrada a Deus. É aquela oração formal, é aquela oração religiosa, é aquela oração que não vem de dentro, vem da cabeça. Deus sabe que nós somos inteligentes, mas Deus não quer a nossa cabeça, Deus quer o nosso coração, porque no nosso coração nós podemos derramar para o Senhor, o nosso coração nós podemos render ao Senhor, com o nosso coração nós podemos buscar ao Senhor, e Deus nos ensinar. Quantos estão entendendo? Diga amém. Comunhão com o Espírito Santo, é tudo que Deus deseja, é tudo que Jesus deixou para nós. Jesus disse: eu vou deixar um Espírito igual a mim. Vou deixar um Espírito igual a mim. Ele vai te ensinar, Ele vai te guiar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te dar ousadia. Mas se Ele estiver lá e nós aqui, se a nossa comunhão não for estreitada, se o nosso relacionamento não for um relacionamento íntimo, o Espírito Santo não perde nada, mas nós perdemos. Nós perdemos, ficamos com uma vida vazia, ficamos com uma vida verdadeiramente, sabe, sem a graça de Deus, porque o Espírito Santo, através de Jesus Cristo, Jesus nos trouxe a graça. No início dessa mensagem, nós lemos, a graça de Jesus foi derramada já. Não vai derramar mais. Jesus já derramou a sua graça lá na cruz. O amor do Deus Pai também já foi dado. Deus não precisa provar mais ninguém, mas para ninguém que Ele ama. Deus já provou o seu amor. Ao enviar Jesus, Deus provou o seu amor. Então o que é que temos agora? A comunhão do Espírito Santo. É tudo o que precisamos para viver uma vida forte, para viver uma vida pelo qual a gente venha ter a ousadia de vencer, de dominar o pecado. Amém? Quando temos a comunhão com o Espírito Santo, temos a direção de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo nos guia. Não basta viver uma vida vazia e depois chegar, ou o Espírito Santo me guia. O Espírito Santo vai até dizer: poxa, você fica o tempo todo tomando suas próprias decisões, você fica o tempo todo seguindo a sua cabeça, seguindo o seu coração, e agora que está em aperto, quer que eu te guie. Nós temos que viver uma vida constante, sendo guiada pelo Espírito Santo, sendo orientada pelo Espírito Santo. Não na hora dos apertos. Na hora do aperto você já está guiado. Na hora do aperto você já sabe para onde vai. Na hora do aperto você já sabe o que vai fazer. Por quê? Mantenham a vida na comunhão do Espírito Santo. E isso é importante. Porque o Espírito Santo é vigor,
O Espírito Santo é vigor, é vida. O Espírito Santo é força. O Espírito Santo é alegria. O Espírito Santo é paz. O Espírito Santo é encorajamento. Amém? Não dá para entender como uma pessoa busca o Espírito Santo e é tão apática. Não dá para entender como o Espírito Santo, como uma pessoa busca o Espírito Santo e é tão apagada. Não. O Espírito Santo é luz, ele acende o amor de Cristo dentro dos nossos corações. Ele nos enche de graça, de poder, de unção, inibe o pecado em nossas vidas. Quem busca a comunhão com o Espírito Santo não se deprime, essa é a verdade. Não fica ansioso, porque Ele é o controlador, Ele é o consolador, Ele é Deus. É o Deus Pai, é o Deus Filho, é o Deus Espírito Santo na nossa vida. Amém? Ah, mas não precisa, eu vou ficar sentadinho, o Espírito Santo vem. Não vem. Ele diz: quem tem sede, vem a mim, beba. Se queremos Ele, temos que beber dele. Temos que nos esforçar, temos que nos empenhar, temos que jejuar, temos que fazer jejum para ser cheio do Espírito Santo. É comum o crente realmente vai, daqui a pouco ele fica no normal. E Deus não quer uma igreja normal. Deus tem que mostrar ao mundo que Ele é Deus. E quem é que vai mostrar Deus ao mundo? A igreja. E como a igreja vai ser realmente a porta-voz de Deus? É com unção, é com poder. A Bíblia diz que as vestes de Paulo curava, porque Paulo era cheio. Havia Deus nas vestes de Paulo. O Espírito Santo estava nas vestes de Paulo, porque Paulo buscava, Paulo se derramava, Paulo se enchia. E é Paulo que recomenda: enchei-vos do Espírito. Mantenha a comunhão com o Espírito Santo, com cânticos espirituais, orando em língua, cantando em línguas. Mantenha. Amém? Essa igreja é uma igreja pentecostal. A igreja missionária é uma igreja que crê no relacionamento com o Espírito Santo. Ela crê, ela busca, ela quer. Deus não quer a minha vida vazia, porque se a minha vida for vazia, a minha pregação é vazia. Se eu tiver com a vida vazia, eu não sei nem o que vou pregar. Mas quando eu estou realmente em comunhão com o Espírito Santo, eu não tenho nem que me preocupar com o que vou pregar, porque o Espírito Santo falará através de mim. Amém, irmãos? É isso que Deus quer, uma igreja viva, não uma igreja morta, não uma igreja vazia. Existe já na terra muitas religiões vazias, mas o cristianismo não pode, não deve ser uma igreja vazia, uma igreja sem poder. Jesus disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, vocês sejam revestidos para dar testemunha de mim, vocês vão de testemunhar de mim. E a Bíblia diz: por onde aqueles apóstolos, os primeiros apóstolos passavam, Deus fazia maravilhas. O Espírito Santo contagiava as cidades, o Espírito Santo contagiava as casas. Lembra de Pedro cheio do Espírito Santo? O que foi que aconteceu na casa de Cornélio? A Bíblia diz que o Espírito Santo baixou ali, desceu ali na casa de Cornélio, e todos foram cheios do Espírito Santo. E a família de Cornélio nem crente ainda era. Precisamos, amado, desta comunhão com o Espírito Santo.
Porque se Deus realmente nos concedeu a graça de ter comunhão no Espírito Santo, é porque Deus quer que o mundo veja a presença de Deus em nossas vidas. Amém? Ah, mas Deus está vendo, porque eu não mato, eu não roubo. Tem tanta gente que não é crente, que não mata, que não rouba, que não adultera, que é muito mais fiel, até mesmo do que nós. Tem tanta gente. Mas existe uma coisa que faz a diferença em nossas vidas. Além de não matar, não roubar, além da obediência à palavra de Deus, existe algo que faz a diferença. Diga comigo, quem faz toda a diferença na minha vida é a presença do Espírito Santo. Aplaude a Jesus. E eu vou lhe dizer uma coisa: o crente carnal, ele é carnal até no orar. Até no orar ele é carnal. Essa é a verdade. Já o crente que tem comunhão com o Espírito Santo, a oração dele é diferente. A oração dele cobre todo o ambiente. A oração dele é uma oração de poder. Não é uma oração sem graça, mecânica, formal. Deus está buscando pessoas que se abram para a comunhão com o Espírito Santo. Deus está buscando uma igreja de tal modo era a igreja primitiva. Uma igreja destemida, uma igreja santa, uma igreja de comunhão, uma igreja que conhecia o Espírito Santo. Nós não podemos viver com o Espírito Santo sem conhecê-lo. A igreja dos dias atuais está caindo nesse comodismo. É o comodismo de conhecer o Espírito Santo, mas não ter intimidade. E Deus quer que eu e você tenha intimidade com o Espírito Santo, para que as pessoas que cheguem aqui vejam uma coisa só: Deus em nossas vidas. Não podemos realmente mostrar para as pessoas um espírito de fofoca, um espírito de contenda, um espírito de conversinha. Temos que mostrar para as pessoas o poder de Deus. Deus na nossa vida. Deus fazendo a diferença na nossa vida. Você entendeu? Se você entendeu, se coloque de pé.